Existe uma arma que quase ninguém usa, não porque seja rara, não porque exija anos de treinamento, mas porque vai contra tudo o que você aprendeu sobre como se comportar no mundo. Essa arma é o silêncio. Mas não o silêncio de quem não tem nada a dizer, não o silêncio constrangedor de quem perdeu o raciocínio. Estou falando de algo completamente diferente. Estou falando do silêncio intencional, calculado, profundo. O silêncio que faz o outro revelar o que jamais revelaria se você continuasse falando. E sabe por que quase ninguém usa isso? Porque estamos condicionados desde pequenos a acreditar que falar é poder, que quem fala mais convence mais, que quem cala perde. A escola te ensinou a levantar a mão. As redes sociais te recompensam por publicar. As conversas modernas viram competições de quem fala mais alto, quem termina as frases do outro, quem consegue manter o monólogo por mais tempo. E o resultado? Um mundo inteiro de pessoas que falam muito, dizem pouco e não escutam nada. Enquanto isso, existe uma minoria silenciosa, literalmente, que domina qualquer sala, que consegue o que quer em negociações, em relacionamentos, em conflitos, que faz as pessoas se abrirem sem pedir, que exerce influência sem levantar a voz. E o segredo dessa minoria tem um nome técnico. Os psicólogos chamam de vácuo psicológico. Hoje você vai entender por que o silêncio é a forma mais sofisticada de poder interpessoal que existe. E mais do que entender, você vai aprender a usá-lo. Mas antes, preciso te contar algo sobre a sua mente. Pensa numa conversa difícil que você já teve. Um confronto, uma negociação, uma discussão. Lembra daquele momento em que a tensão subiu, o silêncio apareceu por um segundo e você imediatamente preencheu esse silêncio? Falou algo que não devia, justificou quando não precisava, cedeu quando podia ter segurado. Isso não foi fraqueza sua, foi biologia. O cérebro humano tem um terror primitivo do vácuo social. Para o seu sistema nervoso, o silêncio, numa interação com outra pessoa, ativa o mesmo mecanismo de alerta que ativava quando um de seus ancestrais precisava ler o silêncio da floresta para saber se havia um predador escondido. O silêncio, para o cérebro social, é sinal de perigo iminente. E o que fazemos quando sentimos perigo? Falamos, corremos para preencher o espaço, jogamos palavras no ar como quem joga pedras na água parada, só para ver o que acontece, como quem precisa do barulho para saber que ainda está vivo. Só que tem um detalhe. Enquanto você faz isso, está entregando ao outro todo o controle da conversa, porque a regra não dita de toda negociação, de todo relacionamento, de todo conflito humano é simples. Quem tolera mais o silêncio, ganha. Sempre. Deixa eu te contar sobre Michael. Michael era gerente de vendas numa empresa de tecnologia. Inteligente, articulado, preparadíssimo. Entrava em toda negociação com dados, argumentos, pitch perfeito. E constantemente perdia contratos para concorrentes que, na sua avaliação, tinham produtos inferiores. Até o dia em que um cliente mais velho, veterano de décadas de mercado, parou a reunião no meio e disse algo que mudou tudo. Você me convence do que quer quando fala, Michael, mas me preocupa o quanto você fala. Michael ficou em silêncio pela primeira vez naquela reunião. O cliente continuou. Você sabe o que aprendi em 30 anos negociando? Que quem faz a proposta e espera calado, vence. Quem faz a proposta e começa a se justificar, já perdeu. Michael não disse nada. O cliente fechou o contrato naquela mesma tarde. Não por causa dos argumentos, por causa do silêncio. A psicologia do vácuo funciona assim. Quando você cria um espaço vazio numa conversa, uma pausa intencional, uma resposta que não vem, um silêncio que dura 3, 4, 5 segundos a mais do que o confortável, acontece algo fascinante no interior da outra pessoa. A mente dela entra em modo de resolução de problema. Ela não aguenta o vazio. O vácuo precisa ser preenchido. Então ela começa a trabalhar, a repensar, a oferecer mais, a revelar o que estava guardado. Isso não é manipulação. É como o ser humano funciona. Os melhores interrogadores do mundo sabem disso há décadas. Não é o volume de perguntas que quebra a resistência de um suspeito. É a pausa longa depois de uma pergunta certeira. O silêncio que pressiona sem tocar.
Os melhores terapeutas usam isso toda semana. Não respondem quando o paciente termina uma frase. Esperam. E o que o paciente acrescenta nesse silêncio é quase sempre o que ele mais queria dizer e mais queria esconder. Os melhores negociadores do mundo têm uma regra sagrada. Após fazer uma proposta, calar. Não importa por quanto tempo. Quem falar primeiro, perde. E os melhores líderes que já existiram tinham uma característica em comum que raramente é ensinada em cursos de liderança. Eles sabiam quando não dizer nada. Mas aqui é onde fica profundo, porque a questão não é apenas tática, não é só sobre o que você faz nas conversas, é sobre quem você é antes de abrir a boca. E isso nos leva a uma verdade que vai incomodar. A maioria das pessoas fala demais não porque tenha muito a dizer, fala demais porque tem medo. Medo do que o silêncio pode revelar sobre si mesma. Medo de ser percebida como incapaz, como pouco inteligente, como sem valor, como alguém que não merece espaço. O excesso de fala, em muitos casos, é uma armadura, uma cortina de fumaça, um mecanismo de defesa tão antigo que você nem percebe, mas quando está usando. Pensa comigo. Quando você está numa conversa com alguém que admira, alguém que te intimida, alguém cuja aprovação importa, você fala mais ou menos do que o normal. Mais. Sempre mais. Porque o silêncio com essa pessoa específica parece um risco. Parece que se você não preencher o espaço, a pessoa vai perceber alguma coisa que não devia perceber. E a corrida começa. As palavras se acumulam. Os argumentos se repetem. E quanto mais você fala, mais você entrega. Quem você precisa ser para que o outro não te intimide a ponto de você encher o silêncio de medo? Essa é a pergunta real. O silêncio que domina conversas não é o silêncio vazio, é o silêncio cheio. Há uma diferença fundamental entre a pessoa que fica calada porque não sabe o que dizer e a pessoa que fica calada porque escolheu esperar. O corpo mostra essa diferença antes que uma palavra seja dita. A postura, o olhar, a presença no espaço. Tudo revela se o silêncio vem de poder ou de medo. Um psicólogo americano chamado Albert Mehrabian ficou famoso por seus estudos sobre comunicação. O que ele descobriu foi perturbador para muita gente. A palavra em si representa apenas 7% do impacto de uma mensagem. O tom de voz, 38%. A linguagem não verbal, postura, gestos, presença, 55%. Isso significa que o que você diz importa muito menos do que como você está enquanto não diz nada. O silêncio de quem tem presença fala mais alto do que o discurso de quem não tem. E a presença, essa coisa intangível que os livros tentam definir com dezenas de palavras, tem uma raiz muito simples. Presença é a ausência de necessidade de aprovação. Quando você não precisa que o outro preencha o silêncio com validação sua, o silêncio deixa de ser ameaça e se torna instrumento. Agora eu preciso te falar sobre os 3 silêncios, porque não existe apenas um tipo de silêncio poderoso, existem 3, e cada um serve a um propósito diferente. O primeiro é o silêncio da escuta real. A maioria das pessoas não escuta, aguarda a vez de falar. Enquanto o outro ainda está no meio de uma frase, você já está formulando a resposta. E isso, inconscientemente, a outra pessoa percebe. Ela sente que não está sendo realmente ouvida, e uma pessoa que não se sente ouvida fecha, resiste, defende. O silêncio da escuta real é aquele em que você suspende completamente o processamento da sua resposta. Você só recebe, sem julgamento, sem formulação, sem pressa. Você ouve o que foi dito e o que ficou por dizer, a emoção por trás das palavras, a hesitação que revela mais do que a certeza. Quando você ouve assim, algo extraordinário acontece. A outra pessoa fala mais, aprofunda mais, abre portas que mantinha fechadas, porque ser realmente ouvido é uma das experiências mais raras que um ser humano pode ter nessa vida. E raridade tem poder. O segundo silêncio é o silêncio da resposta retardada. Em vez de responder no instante em que a outra pessoa para de falar, você faz uma pausa. 2, 3, 4 segundos. Você deixa a pergunta ou o argumento do outro suspenso no ar por um momento. Isso faz 2 coisas. Primeiro,
demonstra que você está processando de verdade, não reagindo automaticamente. E quem processa antes de responder é percebido como mais inteligente, mais confiável, mais em controle. Segundo, e mais fascinante, cria desconforto na pessoa que falou. E esse desconforto a faz adicionar informações, se corrigir, suavizar uma posição mais dura ou revelar a motivação real por trás do que disse. Você não precisou perguntar mais nada. O silêncio perguntou por você. O terceiro silêncio é o silêncio do confronto. Esse é o mais difícil e o mais poderoso. Alguém te diz algo que não é verdade, algo injusto, algo que em condições normais te faria reagir, se defender, contra-atacar. E ao invés de fazer qualquer uma dessas coisas, você olha para a pessoa, sem raiva visível, sem sorrir nervosamente, sem desviar o olhar, e não diz nada. O silêncio do confronto é devastador para quem mentiu ou exagerou, porque ele tira toda a carga dramática do conflito. Você não alimentou o fogo. E agora a outra pessoa está sozinha com o que acabou de dizer, sem a resistência que esperava. O espelho que seu silêncio cria reflete o comportamento dela de volta para ela, sem filtro. Em muitos casos, a pessoa se retrata sem que você precise pedir. Existe um laboratório invisível onde tudo isso se testa, e você está nele todos os dias. São as conversas com as pessoas mais próximas de você. Com o chefe que te intimida, com o parceiro com quem você tem os mesmos conflitos repetidos, com o amigo que sempre consegue te provocar, com o familiar que sabe exatamente qual botão apertar. Cada vez que você reage automaticamente nessas relações, você está funcionando no piloto automático do medo. Cada palavra a mais que você joga no silêncio incômodo é uma entrega inconsciente de poder. E o curioso é que você já sabe disso. Você já viveu algum momento em que se conteve, esperou, não disse o que estava prestes a dizer, e percebeu que a situação se resolveu melhor do que se tivesse falado. Mas você não transformou isso em habilidade. Transformou em episódio. A diferença entre o momento raro e a competência real está na consciência. Está em saber o que está fazendo e por que está fazendo, não apenas deixar acontecer por acaso. Então, como você começa a construir esse músculo? O músculo do silêncio consciente. Primeiro, observe o impulso antes de falar. Antes de cada resposta em conversas importantes, pergunte: estou falando por escolha ou por desconforto? Estou adicionando valor ou preenchendo vácuo? Essa pergunta, feita com honestidade repetida, começa a criar uma fissura no automático. Segundo, deixe perguntas pousarem. Quando alguém te fizer uma pergunta difícil, numa negociação, numa discussão, numa entrevista, resista ao impulso imediato. Respire, deixe a pergunta assentar. Então responda. Você não deve nada a ninguém em termos de velocidade de resposta. A pressa é do ansioso. A pausa é do confiante. Terceiro, escute até o final. Não o final das palavras, o final do pensamento, que muitas vezes vem depois de um silêncio da própria pessoa que fala. Se você não interromper esse silêncio, vai ouvir a parte mais importante. Quarto, use o silêncio depois de fazer pedidos ou propostas. Diga o que precisa ser dito. Então, pare. Não explique demais. Não justifique. Não suavize. A explicação excessiva sinaliza insegurança. O silêncio sinaliza que você acredita no que disse. E quinto, e esse é o mais profundo de todos, trabalhe o que está por baixo da sua necessidade de falar. Porque se você usa as palavras como armadura, nenhuma técnica vai funcionar de verdade. A técnica vai ser só mais uma camada de performance sobre o mesmo medo antigo. O silêncio sustentável vem de dentro. Vem de quem sabe quem é, não precisa provar nada e entende que às vezes a coisa mais poderosa que você pode fazer numa conversa é simplesmente estar presente, sem se defender, sem se justificar, sem preencher, só estar. Tem um conceito no taoísmo chamado Wu Wei, que significa, em tradução livre, ação pelo não agir. A ideia de que, às vezes, a força maior não está no esforço, mas na quietude, no espaço criado ao redor da ação. O bambu não quebra na tempestade, porque luta contra o vento. Quebra quem é rígido. O bambu dobra,
cria espaço e permanece. O silêncio consciente é o seu wu-wei nas conversas. Não é passividade. É a forma mais ativa de presença que existe. É a escolha deliberada de não reagir quando o mundo espera que você reaja. É a decisão de não preencher o que não precisa ser preenchido. E quando você desenvolve isso, quando o silêncio deixa de ser uma ameaça e vira uma ferramenta, algo muda na forma como o mundo inteiro se relaciona com você. As pessoas começam a pesar mais as palavras antes de falar com você, porque sabem que você escuta de verdade, porque sabem que você não vai preencher os espaços delas, porque percebem, sem conseguir explicar racionalmente, que há algo diferente na sua presença. Você se torna, paradoxalmente, mais influente quanto menos faz força. Há uma última coisa que preciso te dizer, e ela pode ser a mais importante de tudo. O silêncio que domina conversas começa com o silêncio que você cria dentro de si mesmo. Antes de qualquer conversa, antes de qualquer negociação, antes de qualquer confronto, você precisa estar presente em si mesmo. Não nos argumentos que vai usar. Não no que o outro vai dizer. Não nos resultados que quer alcançar. Presente, aqui, agora. A maioria das pessoas entra em conversas difíceis já em modo de guerra. O coração acelerado, o pré-argumento rodando na cabeça, o medo de perder disfarçado de estratégia. E aí entra falando quando deveria estar ouvindo, reagindo quando deveria estar sentindo, perdendo quando acreditava estar ganhando. O verdadeiro poder do silêncio não é uma técnica, é um estado de quem está tão inteiro consigo, mesmo que não precisa de validação externa, de quem está tão presente que percebe o que a outra pessoa não consegue esconder, de quem está tão seguro do que vale que não precisa de aprovação para se sentir real. Esse estado não se encontra lendo mais um artigo sobre comunicação, não vem de mais um curso de persuasão, vem do trabalho honesto de conhecer quem você é quando ninguém está olhando, quando a conversa termina, quando o silêncio que fica é o seu silêncio. E então, a pergunta que você precisa responder agora no silêncio desse momento. Quando você fica em silêncio, de verdade, sem desculpas, sem distração, o que você encontra? Se você conseguir ficar com essa pergunta sem precisar preenchê-la imediatamente, já começa a entender o que é o vácuo e o que o vácuo pode fazer. Se esse vídeo tocou em algo que você não esperava, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Não porque vai ajudar o canal, porque tem pessoas ao seu redor que estão perdendo conversas, relacionamentos e oportunidades por falar onde deveriam parar. E talvez a coisa mais poderosa que você possa fazer por elas hoje seja simplesmente mandar isso sem dizer mais nada. Deixa o silêncio falar.